Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos vocês aí. A gente está estabelecendo esse novo contato, estamos iniciando nesse novo formato aqui do Hangouts Podcast, né? E a gente ainda vai estar aprendendo a mexer com esse novo sistema, que agora a gente pode interagir em 4 pessoas, né? Mas tinha dado uma travada aqui, não sei se foi a minha internet que deu uma travada, a Madinha tinha dado uma travada, tá? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece esse projeto, chama-se Hangouts Podcast. Esse projeto existe desde o ano passado, então não está na modinha. Eu já tenho esse podcast há pelo menos uns 4, 5 anos. E o ano passado a gente começou uma série de entrevistas. Antes era só eu falando sozinho. Desde o ano passado eu tenho trazido convidados, professores do Brasil inteiro. Esse ano nós ampliamos e trouxemos gente de outros países, Bélgica, Estados Unidos, e vários maestros americanos, maestro inglês também esteve com a gente. E agora, essa semana, nós estamos abrindo a semana é uma maratona. Todos os dias, às 21 horas, nós vamos trazer 3 convidados especiais para nós falarmos sobre música, para falarmos sobre esse trabalho que a gente... música nas igrejas, né? Esse trabalho que é um trabalho assim que tem pouco apoio, pouca informação, mas tem muita gente boa fazendo esse tipo de projeto, né? E aqui hoje nós vamos ter aí 3 convidados especiais: a professora Andréa Azevedo, o professor Rafael Felipe e o professor Márcio Silva. São pessoas aí de altíssimo nível, queridos amigos, que vão estar conversando com a gente. Estou esperando o pessoal ir entrando. E durante a semana nós vamos ter uma programação. Hoje nós vamos falar especificamente sobre como montar uma escola de música. Amanhã nós vamos falar como ensinar a música dentro da igreja. Como ensinar música dentro da igreja, né? Então a gente vai trazer a visão de um professor universitário, de um professor de musicalização e também de um professor de metodologia do ensino coletivo. Então a gente vai trazer essas visões, formas que a gente pode estar trabalhando dentro da igreja. Na quarta-feira a gente vai falar sobre como montar uma banda, como montar uma banda musical, uma banda sinfônica dentro da igreja. Na quinta-feira nós vamos falar sobre como montar uma orquestra. Vamos ter aí o grande maestro Gilberto Massambani estará participando. E na sexta-feira nós vamos falar como montar uma Big Band, falar especificamente de Big Band, e a gente encerra no sábado falando sobre repertório, arranjo, escolha de repertório, como fazer um arranjo, o que você tem que esperar para você escolher o seu repertório para que tenha sucesso a sua banda, a sua Big Band, o seu coral. As suas aulas de música. A gente vai estar falando sobre isso. Então são tópicos bem interessantes, bem importantes, tá? Deixa eu ver se já está aqui o pessoal, meus queridos. O Márcio já está aqui e a Andréa também já está aqui. Então eu já vou... Tá faltando... A Rafael também está aqui. Então eu vou chamá-lo já. Então, para quem... antes de chamá-lo, só dar uma... Para quem ainda não me segue, me siga no meu Instagram aí. Vai lá, coloca no seguir lá, que você vai ficar tendo acesso a todo esse conteúdo. Eu também, e se inscreva no meu canal no YouTube. Esse vídeo vai estar disponível depois no YouTube. Se inscreva lá no canal do meu YouTube, Maestro Israel Cardoso. Ative as notificações, dê aquele joinha, deixe um comentário. E também vou pedir para você... me seguir no Spotify, Hangouts Podcast, fale com o maestro. Lá você vai estar os outros programas, os outros episódios, os anteriores também estarão lá disponíveis. Lembrando que a gente conversou com Rossano Galante, Larry Clark, Lázaro Marozzi, bate-papos maravilhosos, e eu tenho certeza que essa semana também nós vamos ter bate-papos maravilhosos também, tá? Então vou chamar aqui meus convidados. E a gente já inicia, depois de dar os recadinhos,
a gente já inicia já esse bate-papo aqui, tá bom? Então, vá compartilhando também nas suas redes aí esse link. Sabe aquela setinha que tem do lado? Manda aí para os seus contatos no Instagram, que aí vai chamando mais gente. Vamos lá que é minha. Apertei aqui, Márcio, Andréia e Rafael. Abraço a todos aí que estão entrando na live. Opa, está chegando aí. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meus queridos? Prazer conhecer vocês, encontrar aqui o ministro de música lá da minha igreja, o Márcio. Oi, Márcio. Oi, Rafael. Prazer. Boa noite. Israel, boa noite. Boa noite. Estou muito feliz aí com a presença de vocês todos aí. Muito obrigado por ter aceito o convite, ter disponibilizado o tempo de vocês. Eu sei que todo mundo aqui é bem ocupado, tem uma agenda bem ocupada. E eu quero agradecer já por estar apoiando esse projeto, que a ideia é da gente trocar ideia, conversar e trazer o conhecimento que vocês têm. Cada um aqui em cada área tem muito conhecimento, tem muita experiência, tem um know-how muito grande. E para a gente começar, eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória para o pessoal conhecer vocês. Se a Andréia puder começar, por favor. Começando por ordem alfabética, né? Então, vamos Primeiras damas. Primeiras damas. Boa noite, quero agradecer primeiramente o convite. Eu estou assim muito honrada, lisonjeada por fazer parte dessa semana maravilhosa. Parabéns por essa iniciativa, Maestro Israel. Acredito que é muito importante, precisamos de mais iniciativas assim, principalmente para a educação musical na igreja. Então, meus parabéns para você por essa iniciativa. E boa noite também aos convidados, o professor Márcio e também para o professor Rafael. Eu sou Andréia Azevedo, uma especialização em psicomotricidade, porque eu tenho muito forte a questão do corpo e do movimento. Trabalho muito essa questão do corpo e do movimento na educação infantil, no ensino fundamental. Então, fiz especialização em psicomotricidade, depois eu fiz uma licenciatura em artes, que eu também sou professora de arte na escola, né? E depois uma especialização em neurociência e terminei a faculdade em pedagogia. Faço parte de 2 grupos de pesquisa na UFABC, aqui no campus de São Bernardo, agora está tudo online, desde 2019, no projeto Experimente Música do grupo da professora Patrícia Vanzella, e também do GEL, que é o Grupo de Estudos de Linguagem e Cognição, que é a minha área de pesquisa, que é a importância da música para a alfabetização das crianças na educação infantil, tá? Participei de vários projetos da igreja, também do projeto do Sopro Novo, né, até 2019, de 2012 até 2019, e desde 2019 só na linha de pesquisa e continuo na educação básica, como professora desde 98, e sou professora da universidade desde 2013. É um prazer estar com vocês aqui, o mais importante é que eu sou filha de Jesus e adoro o trabalho que eu faço, e para mim não há título melhor do que ser filha de Deus, isso é o mais importante, os outros são poucas coisas, né? O mais importante é que nós estamos aqui, que nós louvamos, acreditamos nesse trabalho maravilhoso que é levar a música, né? Levar a palavra do Senhor através da música. É isso. Ótimo. Amém. Márcio? Eu sou o Márcio, né? É óbvio. A minha formação é na Faculdade Teológica de São Paulo, em Perdizes, música e arte, liderança no Ministério de Louvor e Adoração. A gente pegou o finalzinho do bacharelado que estava acabando, que infelizmente acabou, né? Que não deveria ter acabado. E hoje a gente faz licenciatura na Faculdade Claretiana, terminando aí mais um semestre. E o principal, eu sou um grande candidato, como dizia nosso saudoso pastor, né? Candidato a servo inútil. E a gente gosta muito de lecionar.
o gostoso é que a gente gosta muito de ensinar, né? E eu sou ministro também de louvor da Primeira Igreja Batista em Santo André, ali juntamente com o pastor Samuel, a liderança da nossa igreja, do pastor Marcos Grava. E a gente está colocando a galerinha ali, o povo ali, tudo para ministrar, para tocar, para primeiramente adorar, né? Adorar o nosso Deus. E é o que nós gostamos de fazer. É isso aí. E para mim é um privilégio em rever o maestro Israel. Já coloquei ele em algumas fogueiras santas que ao longo aqui a gente vai conversar, né? A Andréia também nem se fala também. E um prazer de conhecer o Rafael também. É um grande privilégio poder conhecer o Rafael aí, somar as nossas atividades juntos aí e aprender um pouquinho também com todos vocês. Amém. Rafa? Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo convite, Israel. Já conheço Israel de longa data, né? Trabalhamos já junto na Banda Sinfônica do Estado, Jovens do Estado. Eu sou licenciado, bacharel, pós-graduado em Educação Musical. Trabalho aqui na cidade de Jacareí, na Orquestra Sinfônica Jovem, na parte de assessoria pedagógica, também estou ministrando aulas. Trabalho na escola regular há muitos anos também. Atualmente trabalho no Sistema Anglo de ensino, né, com o Objetivo aqui em Jacareí. Minha especialidade é o Infantil e o Fundamental 1, nesses últimos anos. Também coopero na igreja, e eu acho que essa noite é uma noite de generosidade, né? Cada um vai poder falar um pouquinho, compartilhar. Todos aqui estamos como servos das nossas experiências, o que deram errado, as experiências que deram certo, e daí com certeza poder apoiar as pessoas que têm esse desejo, né, e estão passando por situações aí dentro dos seus ministérios, onde a gente sabe que cada ministério tem uma forma de trabalho, sua visão, então vai ser uma troca. Estou aqui para compartilhar com vocês e servir. Ótimo, ótimo. Obrigado aí a todos. Eu acho que a gente sempre aprende mais, eu sempre aprendi mais errando do que acertando, né? Porque a minha maior escola foi os meus erros, ou ver algumas dificuldades que passavam, porque meu pai foi a primeira pessoa que eu vi montar uma escola de música dentro da igreja, junto com a minha mãe e mais um irmão lá, eu que vim, né, berço assembleano, né? Então, a André também, que Batistleia também, que nem eu. A gente veio de berço. Eu acho que o Márcio também tem um pezinho na bleia, não tem não, Márcio? Não tem o pé da bleia? Até hoje eu estou procurando o berço lá, que todo mundo fala que tem o berço da Assembleia de Deus. Eu estou procurando esse berço lá, da Assembleia de Deus. Mas essa bleia batista aí é boa. Batistleia, né? Essa é boa. Então eu aprendi muito bem no meu pai ensinando música, quanto ele se esforçou, foi fazer aula no Conservatório Villa-Lobos, e eu vi todo aquele processo, e depois eu e a André, a gente se conheceu já no Ministério Adnipo, né, que estamos anos lá, ajudando, colaborando, eu na sede, ela em Santo André, né, então a gente ficou anos lá trabalhando, a gente viu muita coisa, aprendeu muita coisa, né, mas eu queria começar já esse assunto, já perguntando, porque perguntando para a Andréia, quando eu conheci a Andréia, você tinha uma escola de música, ou a sua família tinha uma escola de música. Como é que foi montar uma escola de música, e como é que foi esse processo para você? Então, primeiro eu montei uma escola de música, eu precisei ser emancipada pelo meu pai, porque eu tinha quase 70 alunos em casa, e ele falou assim, eu estou cansado de chegar em casa e você está com esse monte de criança, de aluno aqui. E aí a gente foi reformar uma das casas dele, e aí abrimos a escola. Eu tinha 20 anos na época, ele precisou me emancipar. Faz tempo, eu tô com 48 hoje, então foi meados de 94, né? Metade de 94, né? Então cheguei a ter 202 alunos, uma equipe com 8 professores, assim, o Abel, guitarrista, chegou a trabalhar na Faculdade de Cantareira, foi meu primeiro professor de violão, e o carro forte nosso era teclado e violão com ele, né? Então a gente teve uma equipe muito boa, né? O Samuel, que já não está mais com a gente.
que Deus já tomou para si. O meu piano popular eu peguei com o professor Maurício Manieri. Na época o Maurício tinha uma escola de música em São Paulo, aqui no ABC. E depois com o Samuel Samuca. Um amor, né? Enfim, é meu pai na fé, hoje ele já está com Cristo, mas ainda tenho contato com a família, uma família muito querida. E ele trabalhou comigo, a gente fez vários trabalhos juntos, nós tivemos o Flávio, o William, um pessoal bem legal tocando. E o maior... Travou para todo mundo ou só foi só para mim? Sim. Oi, deu uma travada aí, maestra. É verdade. Voltou. Voltou, né? Para mim, na época, quando eu montei a escola, era assim, a questão, como a minha formação, eu tenho a minha lógica matemática mais forte que a música, matemática e música está ali, Gardner fala disso, das inteligências múltiplas, e a minha formação no colégio é projetos de mecânica, desenho mecânico. Então eu sempre tive, e também a formação de pianista, né, de erudito, que eu fiz Escola Municipal de São Paulo. Então a questão de estar aquela coisa escrita sempre foi importante, né, para mim. Então eu levei isso na organização da escola. Nós tínhamos uma lista lista de presença, lista, enfim, planejamento de aula, objetivo, tudo muito claro. Então os meninos aprenderam, a gente cresceu junto nessa de montar a escola, de organizar a escola. E o que a gente tinha? De tocar o que os alunos queriam aprender, sempre levando aquela coisa, o trabalho metodológico, né? Do desenvolvimento do aluno, mas também conciliando isso, o aprendizado, com o gosto do aluno. Então eu tirava muita música, vocês não têm noção. Novela, tema de novela de filme, que estava tocando, eu estava tirando para os alunos tocarem. Então a gente fazia apresentação no Teatro Cacilda Becker, fechava o Rodolândia, aqui no Habib's de São Bernardo, não era Habib's, era Rodolândia, a gente fazia Noite da Pizza, porque não dava para todo mundo tocar no teatro. Então, assim, foi muito trabalho. O que aconteceu? Eu fazia correpetição, tocava com os amigos em concurso, para orquestra e tudo mais. Era uma loucura, eu não vivia mais, né? Então, a gente precisou de mais braço de outras pessoas. Aí depois eu fui para a Nipo, conheci a Nipo lá, que eu estava fazendo faculdade, fazendo FAAN na época. O Neves me levou para a Nipo. Me apaixonei pela igreja. E aí veio a questão do casamento e não deu para conciliar a escola, a família, a questão particular, que eu não vou colocar aqui. E aí eu levei o projeto da escola, foi até a ideia do meu marido, para a empresa. Inclusive, Israel, você participou comigo numa abertura de congresso de recursos humanos, não sei se você lembra, com o coral da TW Espumas, a gente abriu com o hino nacional, o Israel estava tocando com a gente. Então, durante 9 anos, eu fiquei com um projeto, em vez de ser na escola, com coral e empresa. E a gente trabalhou com a Visanet, que não existe mais, que hoje é Cielo, que virou Elo, né? Fizemos na Visanet, na TW Espumas, na Rocco. Então, fizemos um trabalho de coral. Qual o desafio para uma escola ou para um projeto dentro de empresa, de música, um projeto dentro da igreja? Primeira coisa é documentar. É escrever. Como é que você vai sentar com um líder, pode ser o pastor da igreja, ou o líder, né, o CEO de uma empresa para apresentar o projeto? Essa é a minha experiência. Se você não for munido com uma documentação assim organizada, para a pessoa sentir segurança no trabalho que você vai fazer, qual o objetivo, qual a justificativa, por que é importante, deixar isso muito claro. Não precisa também escrever muita coisa, mas sabendo quais são os seus objetivos a longo prazo, a curto prazo, e a metodologia, a referência também do trabalho que você vai desenvolver. E o público-alvo, né? Criança é isso aqui, adolescente é isso daqui, adulto é isso daqui. E o que a gente não pode esquecer hoje é da inclusão, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu ouvi muito na igreja, eu quero colocar aqui minha primeira professora de piano, a tia Almira, que é a Almira Silva Garcia, vou falar o nome dela completo. E ela foi uma professora, minha professora de piano, que ela chegou no momento para mim, quando eu já estava com 11 anos, e falou assim, Andréa vai para uma escola agora, porque eu tinha que ensinar, já ensinei. E de uma generosidade, o que ela me ensinou, que eu nunca vou esquecer, tudo que você fizer, você vai tocar, Jesus toca por mim. Ela sempre falou isso para mim. Nunca vou esquecer. Então, assim, o amor do carinho de fazer as coisas na igreja, de servir a Deus, eu aprendi com a minha primeira professora de música. Eu sei que ela vai ouvir, eu vou mandar esse vídeo para ela ver,
E o carinho que ela tem até hoje. O que mais chamava atenção é que ela tinha aquele cuidado de arrebanhar as pessoas. Independente da dificuldade que tinha. Ela tinha um cuidado. Olha que professora que já fazia inclusão. Meu, tô com 48, na época ela me dava aula. Eu tava 9, 10, 11 anos, faz tempo. Ela já tinha essa postura de incluir. Porque o próprio Jesus é assim. Não é para fazer acepção de pessoas, né? Eu acredito que o nosso maior desafio como professor na igreja é você personalizar esse ensino, entender a dificuldade de cada um, não comparar um com o outro e ir desenvolvendo o talento daquele aluno. Não seria nem talento a melhor palavra para os professores que estão aqui, o Márcio e o Rafael, o Israel também, porque todos nós somos munidos das inteligências múltiplas. Então é cada um dentro do seu contexto, o professor que precisa se dedicar para realmente promover esse aprendizado para o aluno, né? Então, eu acho que o desafio na igreja é ter um projeto escrito, ter segurança, começo, meio e fim, e ser flexível também. Essa é uma dica que eu dou. Andréia, me permita uma observação, que eu acho bastante importante que o senhor disse, essa questão da documentação, mas algo que nós aqui erramos muito e fomos aprendendo com o passar do tempo, né? Que acho que antes da documentação é saber qual é o objetivo da liderança em relação ao projeto. Nossa, Rafa, isso é bem colocado. Patinando muito tempo, você tem muitas ideias, que são ideias ótimas, mas às vezes não está de acordo com a ideia da liderança. Ou às vezes a própria liderança não sabe nem o que ela quer. E você vai ser esse instrumento, né, de iluminação para a liderança e pontuar algumas coisas. Então, acho que é bem importante. Tudo isso que você falou é perfeito. Você falou muito bem. Sabe que eu vou resumir isso que você falou numa fala da Cristal Veloso, que é a diretora pedagógica da Fundação Sopro Novo. Ela fala assim, ó, quando eu pedi um copo com água, eu quero um copo com água e não caminhão-pipa. Não é? Às vezes a gente chega com uma ideia tão mega blaster. Sim. E para aquele contexto, não dá para ser essa ideia. Você colocou muito bem. No caso de uma escola documentada, com certificado, né, com folha de pagamento, com imposto, a gente tem que pensar, é diferente de um projeto na igreja. Você precisa realmente ver. Exato. É isso que você falou muito bem. É isso mesmo. Saber a missão e os valores de onde você está inserido é importante, né? Porque os valores têm que estar conectados. Se você tem valores diferentes da instituição que você está prestando esse serviço, mesmo que seja voluntário, vai dar choque, né? E você não vai conseguir. O Márcio, eu queria que ele falasse da escola de música, porque ele tem um projeto muito bom, né? E eu queria entender mais como é essa escola de música que você tem lá na igreja. Como é que funciona? É independente? Ela depende da igreja? Como é que funciona? Como funciona? Eu estava aí ouvindo a Andréia, né? O Rafael, eles tocaram num ponto que realmente foi aonde que eu entrei, porque se você tem muitas ideias, às vezes não valem nada. Não resolve, você tem que ir no foco. Como que a gente chegou? Eu participava de algumas igrejas que a liderança falava assim, monta uma escola aí. Aí você montava uma escola, fazia uma escola, e ensinava os acordes maiores e menores e deixava para lá, e aquela escola o cara ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu falava, não, isso não é para mim, isso não é certo, a gente não está ensinando certo. Então, na igreja atual que eu estou hoje, há 15 anos, foi muito legal. O que o André e o Rafael estão falando foi muito legal porque foi pensado, entendeu? Foi uma coisa que foi pensada, foi colocada no papel, e hoje eu dou graças a Deus que ela está saindo do papel. Então, como que funcionou? O pastor sentou comigo e falou, quero uma escola de música. Aí eu falei, pastor, o senhor quer uma escola de música? Ou o senhor quer realmente que os alunos aprendam com qualidade? Porque escola de música é diferente de você aprender com qualidade. Escola de música qualquer um vai aí, secular, ou qualquer um outro lugar, o cara tá ensinando, tá lá, tá ensinando os acordes maiores e menores. O pastor monta uma escola, monta o projeto, a visão que você tem.
Então, o que, que eu fui atrás? Eu fui atrás, Rafael, justamente da parte, primeiro, burocrática. Se você falar assim, moça, mas você é formado em direito, você é formado... Não, não sei nada disso, eu sei de música eu sei. Mas eu procurei as pessoas realmente que entendiam de lei, como que funciona e como que poderia funcionar. Corri atrás de pessoas, as pessoas sentaram comigo, eu primeiramente fiquei uns 2 meses escrevendo o que, que a gente precisaria fazer para montar essa escola, da qual hoje ela está muito bem na nossa igreja, está indo muito bom. Então o que, que foi colocado? Tudo no papel. Pastor, nós precisamos fazer isso, 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 isso. Ah, legal, então já começa. Não, já começa não, a gente precisa primeiramente contratar os professores. Aí é que vem um problema, o maestro Israel. Por quê? O contratar professor não é contratar aquele professor que ele comprou revistinha em banca de jornal, aprendeu a tocar e vai ensinar o outro também. Né? Que muitas das vezes é aquele que comprou lá as revistinhas de banca do jornal, aprendeu a tocar o Raul Seixas, Legião Urbana, aí vai para dentro da igreja e começa a ensinar a galera. Não é isso. A música na igreja ela não é isso. Então começamos maestro Israel, a gente procurar os professores. E hoje nós temos 5 professores, e os professores que nós temos na nossa escola hoje de música são professores formados. Não são professores que não conhecem música, são professores formados. E os professores que são formados ali, eles têm sim um contrato de prestação de serviço deles, é o que a Andrea falou, tem que contratar, tem que ter os seus direitos, tem que ter os seus direitos também, todos ali têm os direitos, tem um salário, tem tudo. Por quê? O professor, quando eu contrato e quando eu chamo, eu falo para eles, eu quero que você dê aula. Não se preocupe com valores, com quantidade de alunos, se vai começar, se vai terminar. Dê aula. Isso tem funcionado. Sabe por que tem funcionado? A gente está com essa escola já faz 8 anos na primeira Igreja Batista de Santo André. E a gente tem formado músicos e cantores ali, para a glória de Deus, melhores que os professores. Hoje, o que nós formamos de músicos e cantores na nossa igreja, vamos falar mais de músicos. Hoje eles estão servindo em todos os cultos, em todas as áreas da nossa igreja. Mas por quê? Porque foi pensado, né? Porque também foi colocado os prós e os contras, o que seria bom e o que não seria bom. A escola de música é só para... Não, nós temos testemunho de pessoas da comunidade que vieram para a nossa escola de música e aceitaram a Jesus. Eles aceitaram a Jesus e hoje eles ministram na igreja. Ah, ministram na igreja como? Ministram na igreja, porque nós temos os nossos jovens, né? E é muito legal, que é testemunho. Se eu for ficar falando que eu vou tomar o tempo todo, mas eu estou só falando, esmiuçando por cima, assim, como que é legal você planejar certo, porque a organização, onde tem organização, é legal. As pessoas participam, as pessoas querem estar, as pessoas querem aprender. Então, acima de tudo, a organização é fundamental. Perfeito. Ô, Rafa, você que tem bastante experiência com projetos, escrever projetos, você... não sei se vocês conhecem, mas ele é coordenador da Orquestra Sinfônica de Sopros de Jacareí, né? É um projeto enorme aqui. É jovem, né? É um projeto enorme aqui no estado de São Paulo, campeã brasileira, né? De concursos, assim. Eles têm orquestra, banda, é um trabalho maravilhoso. E você também tem, obviamente, a experiência, que a gente vai até trazer aqui o maestro Ronildo, né, que tem um trabalho maravilhoso também durante a semana. Mas eu queria que se há a possibilidade, por exemplo, de um irmão lá da igreja escrever um projeto e abrir e criar um projeto com leis de incentivo também, uma escola de música com leis de incentivo dentro da igreja. Né? Assim como o Márcio colocou que ele procurou advogados para organizar, estruturar juridicamente, será que se a igreja criar uma associação, ou um instituto, ou até mesmo uma fundação, consegue buscar leis, incentivos, dinheiro, né? A sua experiência com relação a isso, que você pode nos trazer?
Sim, acho que o Márcio comentou uma coisa muito importante, que é essa questão da regularização do processo, né? De como vai ser a estrutura do que você está propondo. Quando a minha experiência aqui na igreja, porque principalmente aqui no Vale do Paraíba, acho que no Brasil de modo geral, as pessoas começam de duas maneiras, principalmente para quem toca instrumento de sopro, que é a minha primeira formação, trompete. Ou começa na banda da igreja, em projetos, ou começa em projetos sociais. Na Orquestra Jovem, que o Israel citou, são 450 alunos. São bolsistas da rede municipal, atende todas as pessoas. Nós temos aí 92% das pessoas que participam que são de igrejas evangélicas. Então, ou que começaram e vieram e foram para o projeto para se especializar, ou que começaram ali e acabam servindo dentro das igrejas. Essa parte de leis de incentivo é muito importante. Como a minha maior parte da minha caminhada foi dentro da Assembleia de Deus, eu pude observar e vivenciar várias coisas e vários momentos que nós tivemos lá dentro da igreja. Desde a abertura de uma escola muito improvisada, que não tinha documentação, que não tinha absolutamente nada, até esses últimos anos que a gente conseguiu estruturar uma escola com o apoio do pastor, e a gente conseguiu desenvolver trabalhos assim mais sólidos. Só que só foi possível através da regularização. Então, o ideal, se a liderança tem essa visão, é realmente você buscar esse apoio jurídico. Sempre vai ter uma pessoa que pode te ajudar, te instruir, e que você monte ou uma ONG, ou uma fundação, ou um próprio instituto. Porque sem documentação, infelizmente, né, se você não tem um CNPJ, se você não tem o seu... Enfim, regularizado, você não vai conseguir muita coisa. Só que a liderança da igreja também tem que estar aberta, porque existem muitas escolas de música dentro de igrejas que a liderança não quer que as pessoas participem, né? Pelos motivos dele. Agora, se você vai trabalhar com dinheiro público, tem que estar aberto a receber todas as pessoas, que eu acho que é o ideal, né? Se a escola está aberta, se você tem um prédio, se a igreja não paga imposto, então ela tem que estar mesmo aberta para receber a comunidade. E como que a gente vai falar do Evangelho, de Cristo, se a gente não recebe a comunidade, se as pessoas não convivem junto com a gente? Tem uma experiência, eu já trabalhei em escolas por princípios, eu não sei se vocês conhecem, que são escolas que são ligadas à associação que chama AXE, que é a Associação Internacional de Educação Cristã, e no Brasil a gente tem a ESEP. Então essas escolas, elas são escolas regulares normais, só que são confessionais. Então, para quem está montando uma escola de música, eu acho que é bastante interessante poder pesquisar um pouco sobre esse assunto, porque tudo que vai ser desenvolvido dentro da escola vai estar, a gente chama de cosmovisão cristã. Então, vai estar embaixo desse grande guarda-chuva. Então, por que o aluno tem que estudar? Porque, e daí você tem as bases para o professor desenvolver essa questão. O aluno não pode chegar lá na aula de música e quebrar uma estante, porque tem uma questão do autogoverno, você controla o teu corpo, você controla as suas ações, principalmente se você está trabalhando com uma faixa etária menor, né? Então é bem interessante para educação por princípios. Acho que as escolas de música poderiam ter esse olhar, ajuda bastante. Tem 2 livros que eu queria indicar, eu posso indicar? Não lógico, nada, mas acho que é bem legal. Estamos aqui para sugar o conhecimento de vocês aí. Esse livro do pastor Felipe Pontes é muito interessante. Ele chama Poderia falar o nome de acordo com o que para quem estiver ouvindo? Isso, por favor. Fala novamente que está cortando o seu áudio. Qual o nome aí? Você Educa de Acordo com o que Você Adora. É do pastor Felipe Pontes. É super baratinho, ele é bem curtinho, é bem interessante. É da Associação Internacional. E tem esse aqui que chama Renovando a Mente do Educador. Ai, que legal. É muito legal esse livro. Assim, esse é muito joia, esse eu tenho. É muito bom, né? Eu participo muito. Todos os anos dos encontros da associação, tanto internacional quanto nacional, e ajuda muito. Acho que nós vivemos um novo momento, né? Então Deus tem dado inteligência, tem proporcionado situações
para a gente conhecer mais, estar mais fundamentado, e quanto mais a gente puder fazer, mais interessante vai ser o resultado dentro das escolas. E, enfim, é isso. Que bom. Obrigado pelas dicas aí, Rafael. A minha experiência, né? A minha experiência hoje, eu tenho trabalhado também, eu penso muito na valorização, eu penso muito na parte pedagógica. Para mim é mais importante que o aluno aprenda do que ele toque. Eu não sei se faz sentido isso, mas às vezes eu sinto muitos maestros querem que o músico toque muito bem. Fica aquela disputa, negócio, não, você tem que tocar, fazer repertório, tocar super bem, e não sei o quê. E eu fico preocupado com a formação. Então, todo final de semana tem repertório novo, tem música nova, vai ter que tocar e papapá, e não dá tempo de você fazer a formação de base. Então, quando eu fui convidado para montar esse projeto que eu estou agora na Assembleia de Deus ali do setor 49, eu pensei, não, eu tenho que ter bons professores, assim como o Márcio pensou, assim, eu preciso ter bons professores. A metodologia que eu adoto é a metodologia coletiva, que para quem trabalha com isso sabe que funciona, né? Existe há quase 200 anos assim, surgiu do mesmo tempo que surgiu o conservatório, surgiu a metodologia coletiva, ao mesmo tempo. Então ela funciona muito bem. Não precisa de muitos recursos, né? Sim, precisa só de formação, de conhecimento. Então, eu tenho investido muito hoje em dia na parte dos professores, formação dos professores, capacitação deles. Eu tenho dado uma estrutura financeira também para eles, para que eles possam fazer o trabalho e ganhem de forma justa também, que eu acho que isso é importante. Porque tem muitos ministérios que só vem a nós, né? Suga o músico e fala que é tudo por amor, né? E o amor é uma coisa, graça é outra coisa e trabalho é outra coisa totalmente diferente, né? Acho que cada pessoa... Conta também é outra. Exatamente. Aí você sofrendo, passando necessidade... eu vejo vários maestros, colegas, amigos, assim, sofrendo, assim, sem apoio, sem recursos financeiros, às vezes para para fazer uma impressão, né? Para fazer uma impressão de partitura. Então, eu quando eu sentei com o pastor para conversar sobre isso, eu perguntei exatamente qual era a visão dele e se ele estava disposto a investir, a fazer o investimento. Porque se ele falasse para mim que não ia investir em nada, eu falei assim, então, não serve para mim. Não adianta. É tudo um conjunto, eu acho que sempre é um conjunto de trabalho, né? E eu tenho investido na minha carreira, principalmente na área de estudar a parte de administração mesmo, né? De gestão de pessoas, de estruturar um projeto, como escrever um projeto, porque eu vejo que às vezes a gente se preocupa tanto em saber o acorde maior e menor, e esquece às vezes de saber como é que você monta, estrutura, como é que você lidera pessoas, como é que você contrata alguém, como é que você demite alguém, né? Quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo, e a gente não cuida dessa parte do planejamento, né? E a gente o projeto acaba por má gestão. Eu estou vivendo isso na minha vida hoje. Que eu estou num projeto que é maravilhoso, é lindo, mas por uma gestão incompetente, por decisões... quem estuda educação sabe disso, gestão democrática, né? Acho que é uma das coisas que a gente mais ouve enquanto estuda a área da pedagogia. Uma gestão monocrática é fadada ao fracasso, porque a sua decisão é só sua, só você que manda, você acaba falhando nisso, né? E uma escola, ela precisa ser democrática, né? Ela não faz sentido você falar de educação hoje sem pensar numa gestão democrática. Como é que vocês pensam sobre isso aí? Acho que o Márcio queria falar alguma coisa, Márcio? Não, eu queria falar, só complementando o que o Rafael falou sobre da ESEP, foi muito legal porque hoje, fala por princípios, né? E é tão legal, Rafael, é uma experiência tão bacana, tão joia, porque você tem essa liberdade numa escola, por princípios, de você levar uma boa música, um bom ensinamento e dentro da palavra de Deus. Então isso é muito legal. Então quando você falou ESEP, aí meus olhos já brilhou, e a gente dá essa assistência para essa escola, que inclusive ela é em Santo André, Pro Saber.
Então, nesses últimos 2 anos também, o que aconteceu? Eu creio que foi para todos nós, né? Essa pandemia nos retraiu, nos colocou para dentro de casa. Quem não mexia com o computador, eu estou quase mudando de profissão, não quero ser mais músico, eu acho que vou mexer com TI e com computador. É o que mais mexo o dia inteiro, é um fio daqui, é um negócio dali, mas é legal que a gente vai aprendendo. E a gente vai colocando isso para os alunos, ele de um outro lado, a gente do lado de cá, como nós estamos conversando, e para ensinar, às vezes você quer entrar dentro do computador, mas é coisas novas. Então, quando as coisas são novas, a gente tem que correr atrás. Se você não correr atrás, você fica parado. Aí você fica como uma escolinha, como qualquer outra escolinha dentro da igreja e não regride, não vai para fora. E eu comecei de uns 3 anos, Maestro Israel, a sair um pouco para as outras igrejas, levar um pouco da nossa escola para outras igrejas, porque alguns pastores também que queriam esse material, queria essa liberdade, queria essa estrutura para a igreja deles também. Nós começamos a levar e começamos a somar. E graças a Deus deu certo. Alguns pastores são abertos. Tem uns que você falou aí, o maestro, que só querem sugar, não querem investir, não querem investir em terra boa. Então eu sou da seguinte opinião, eu prefiro investir em terra boa, porque lá na boa ela vai também investir em outras pessoas também. Então, Escola por Princípios tem sido uma maravilha para a gente. A ECEP tem convidado a gente tem participado de algumas coisas muito legal, muito bacana. Alguns pastores têm pedido ajuda para a gente vai com o maior carinho, ensina, coloca a estrutura, coloca os professores certos. Estão caminhando, está dando certo, graças a Deus está dando certo. Só a pandemia que deu uma segurada aí, mas a internet está ajudando também, graças a Deus. Ótimo. Essa questão da pandemia, eu acho que dá um gancho interessante. Nós estamos falando assim, pensando aqui, acredito eu, numa escola física, né? E essa questão da pandemia trouxe à tona, catapulta, principalmente da área da educação, para esse novo momento, né? Do fazer, do ensinar, do educar. Então, é tão importante quanto você ter uma equipe docente, você ter uma equipe pedagógica, né, que vai estruturar a sua escola. Sendo que nós sabemos que a maior parte das vezes, quando você está na liderança na igreja, você é o cara, o maestro é o cara que carrega o banco, que monta a luz, que vai reger a cantata, que vai tirar a cópia. Se ele não tiver uma boa organização, ele fica maluco. E quase ninguém vê todo esse trabalho, né, que ele faz dos bastidores, que é imenso. Eu já pude acompanhar e provar disso aqui, né, na igreja. Termina uma cantata, terminava algum grande evento, o maestro estava exausto, sentava no púlpito, falava graças a Deus que acabou, né, porque ele não estava aguentando mais aquela pressão ali. Então, essa questão de delegar as funções é muito importante. E dentro disso, nessa questão digital, é criarmos o porquê não criarmos já. Se você vai criar uma estrutura, se você vai começar um projeto novo, pensar em criar, sim, já a sua escola adaptada para um mundo digital. Porque ele veio para ficar, isso não vai acabar, é uma ferramenta que, obviamente, que vai passar por vários ajustes. Eu trabalho na área da educação há muitos anos, estou no último ano de pedagogia, que fui fazer, né, depois era licenciado, enfim, daí as coisas sempre fica nesse trabalho, nessa formação contínua, né, que todo educador deve fazer. Então, hoje você vê que um professor que não se adaptou, os professores mais antigos que não se adaptaram, saíram do mercado do ano passado para cá. Porque hoje você tem que saber mexer na plataforma, converter um arquivo, converter um áudio, mandar para o aluno, carregar, montar sua aula, entrar, acessar, mandar o link para o aluno. Hoje em dia isso é necessidade. Então, acho que uma boa dica é, se você vai montar sua escola de música, já estruture ela também dentro de um ambiente digital. E aí tem N e N aplicativos gratuitos e possibilidades para você desenvolver. E se você vai chamar um professor, de preferência já chame um que dialogue com essas tecnologias. Vai te ajudar bastante.
Deixa eu contar só uma historinha rapidinho. Deixa eu contar só uma historinha que o Rafael falou sobre delegar, né? Delegar é tão bom, porque quando eu estava chegando na primeira igreja batista, em Santo André, mas o Israel, eles presenciaram isso. E é interessante, eu aprendi isso, Rafael, a delegar. Porque eles chegaram, era correr, fazer partitura, arranjo, correr. André, se vira aí, põe as notas. Ô Israel, você se vira com os metais aí e corre daqui. Eu corria com a banda dali e fazia aquela loucura. Mas Deus era tão misericordioso, eu falei assim, vou dar uma ajuda para esse negão aí, porque esse negão tá doido, não tá delegando, né? Não tá delegando. E foi tão legal que eles podem contar aí que a cantata ela saiu, mas pela misericórdia de Deus, mas eu não caí mais nesse erro. Eu acho que delegar é muito bom na escola de música também. Ter ali a pessoa que organiza eu acho que o material didático. Eu acho que isso entra na questão da autonomia. Eu acho que isso faz parte de você ensinar, da autonomia. Na minha orquestra, cada um carrega a sua cadeira, a sua estante. Leva, não tem montador. Todo mundo é montador. Entendeu? Cada um leva a sua cadeira, guarda. Uma vez o diácono foi lá querer arrumar, eu falei, não, diácono, aqui cada um carrega a sua cadeira. Na minha não. Acho que não. Ixi, queima Jesus. Todos sai e trava. Mas assim. Tem 3 reuniões acontecendo aqui, tá tudo. Então, eu penso em autonomia, é isso. O aluno, ele pega, ele traz, ele guarda. A gente arruma a sala, não tem sujeira. Copo, pega, carrega, leva. Cada um traz a sua água, a sua garrafa. Porque são coisas simples, mas é aquela teoria da janela quebrada, né? O princípio que a gente trabalha em 3 princípios na igreja, que é ser fiel, ensinável e disponível. E você só pode falhar em uma delas, né? Então a gente trabalha essa questão da autonomia do nosso músico, né? Porque isso é educar, você está educando. São pessoas, eu tenho crianças de 5 anos, 6 anos, e eu tenho senhores de 70, às vezes no mesmo grupo, né? Como é que a gente vai educar esse tipo de pessoas que já, umas estão formando do zero e outras já têm uma formação de vida completa, né? A Andréia tem muita experiência nisso. Como é que você pensa nisso nessa área da educação e na gestão de pessoas, né, na escola? Cortou um pouquinho, Israel. Eu vou falar rapidinho. Eu dou aula também numa escola confessional, da rede beneditina, da escola católica, há 11 anos, e os princípios em relação à Bíblia, às escrituras, são parecidos, né? Então, a questão do cuidado com o repertório, com a mensagem da música que a gente canta, o projeto compositor da mulher brasileira, de trazer as crianças a refletir a mensagem que elas estão cantando é super importante. Então, a gente trabalha isso durante toda a educação básica lá na escola, tem todo esse cuidado, né? E a questão também da reverência, né? De louvar, de cantar, porque eles participam das celebrações que tem na escola, do cantar, de entrar na presença de Deus e cantar. Eu lembro de algumas celebrações que o pessoal faz, nossa, as crianças estão cantando, parece anjos cantando. Eu falo assim, Deus abençoa. Embora seja uma escola, né, ligada da rede católica, mas é uma escola também de princípio, uma escola também que tem a Bíblia como base. E eles aprendem a cantar, e criança louvando, a gente sabe que é a coisa mais linda. A questão da autonomia, isso é super importante, concordo muito sobre o que vocês 3 falaram, sobre investir na formação do professor, de um professor que não que dá pronto para a criança, mas que ensina a ir buscar, né? Isso é super importante, dar ferramentas. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Tem que ser um bom músico, sim, mas ele também precisa ter didática, então ele precisa estudar as ferramentas, as estratégias, saber a metodologia. Não dá para trabalhar sem conhecer a visão e a missão do projeto. Se você não tiver alinhado, não vai funcionar. Você vai para um lado e o projeto vai para outro. Delegar as funções é super importante porque alivia o líder. Senão ele fica tudo muito pesado para ele. E essa equipe está muito afinada. O diálogo é super importante, essa transparência. Então eu penso sim, ainda mais no projeto do Sopro Novo, que tinha muita questão do cuidado de ser responsável com um copo descartável para a gente tomar água,
usar aquele copo até o final da aula, ter a sua garrafinha. Então, posturas cidadãs também de respeito à natureza, respeito à comunidade, respeito a esse ambiente que a gente utiliza, entregar o ambiente melhor da forma que a gente recebeu. Isso é algo que está muito presente no projeto Sopro Novo durante o tempo que eu trabalhei com eles. Isso era muito enfatizado em todos os projetos que a gente trabalhava, ou dentro da igreja, ou dentro da empresa, ou dentro de uma escola. Então, essa conduta ética, eu penso que o professor é o modelo. Nós somos o modelo. Se eu estou numa aula de música, jogo o tamborzinho de qualquer geriança, eu já vi professor empurrar com o pé. Qual é o respeito que a criança vai ter com o instrumento? A flauta doce, né? É um instrumento que eu uso na sala de aula. Eles teve a responsabilidade da higienização, do cuidado, desde a postura, consciência do cuidado do seu corpo também. Tudo isso faz parte dessa formação. Então não dá para pensar em música só em tocar repertório, como vocês, os três colocaram aqui. Vocês três colocaram isso. Não é só fazer a música. Eu tenho que olhar dentro primeiro. Como que eu vou expressar isso? Eu vou trabalhar, como eu falo na aula de arte. A gente pintou, a gente desenhou, agora eu vou pintar. Quais as cores que eu vou utilizar? Aí eu venho fazer essa mescla de cores. Na música é a mesma coisa. É o amadurecimento do som, o amadurecimento da minha expressão. E na igreja, é se eu estou entregue totalmente para adorar. E aí eu entro na questão da neurociência, né? A música, a mente, ela está totalmente... Se você vai fazer bem aquela ação, qualquer ação, se você estiver 100% conectado com ela mesmo, corpo e mente junto. Se não tiver, se estiver pensando um olho no gato, um olho no peixe, por exemplo, alguma coisa vai falhar, né? Menos é mais para o cérebro. Essa coisa de você fazer 1001 coisa não é legal para o cérebro. A gente tem estudos comprovando isso. Então, é concentrar. É uma coisa que eu falo muito para eles. Na escola, toda primeira aula a gente começa com uma oração. Todo professor tem que fazer a oração do Pai Nosso. A gente põe uma música, aí eu faço com eles uma respiração antes. E uma coisa que nós como músicos sabemos, da importância da respiração para te trazer para o eixo, para diminuir o batimento cardíaco, estar ali. Aí eu falo, a gente vai se focar com Deus agora. Ameniza toda a respiração e vou conversando com eles, desde os pequenininhos até os maiores. E como isso é importante, parece que a gente se encontra no eixo, né? Então eu acho que a gente fica às vezes naquela pressa do conteúdo e passa por cima de coisas tão básicas e tão necessárias que a gente vai levar para a vida toda. É a minha postura de adorador, falando para a igreja, né? Dentro da igreja. Só que aí eu fico assim... Não é só na igreja, a gente não tem uma vida só na igreja, eu tenho uma vida no meu trabalho, da minha casa, do mercado. Então, como é que eu estou em cada função dessa, né? Eu penso assim, nós como educadores, antes de tocar, de fazer música, a gente tem que pensar no Criador que criou a música, né? Tudo é para a glória dele. Então, a nossa conduta diz muito. E o trabalho precisa ser feito com mais braços, né? Com mais pessoas. Se a pessoa não entendeu, a gente vai lá e religa, esclarece. E é importante ter esse diálogo muito transparente com os nossos líderes, né? O que você pretende? O que você entendeu? Eu não entendi o que você falou. Isso é super importante. É aquela ideia de Cristo mesmo, né? Da gente formar discípulos, né? Fazer discípulos melhores do que nós. Jesus falou isso. Não tem que ter ciúmes, né? Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu. Eu acho que o maior orgulho de um professor é você ver o seu aluno lá. Nossa, olha aqui, professora, estou me formando. Olha, estou tocando tal coisa. Gente, isso é a maior alegria. Para mim, é que eu estou com quase 100 anos. Quantos alunos já passaram por mim? Gente, eu falo isso, eles morrem de rir. Você viveu na época do dinossauro? Vivi, já passei. Então, assim, a gente fica na maior alegria. Ainda mais quando ele fala da importância de como a música que eu estou fazendo, como ela está ressoando no outro. A minha postura diz tudo. A forma como eu entro, como eu me coloco, isso é muito importante, muito importante. E como o pastor Edson sempre falava, nós somos a igreja, né? Em qualquer lugar que eu acho que independente, antes de você ser crente, você precisa ter princípios e valores éticos bem claros, bem pré-definidos. Isso vai refletir na escola,
na sua Qualquer casa, lugar. do seu projeto, qualquer coisa que você formar, se você não tem princípio, se você não tem conduta, você não arrasta, você não vai arrastar os alunos a seguirem aquele princípio. Não adianta você brigar, gritar com a pessoa, se o que você grita não reflete aquilo que você vive, né? Então, eu acho que os princípios e valores da escola que você vai montar, elas precisam estar bem claros e estar alinhados com os seus. Fala, Rafa, que você queria falar, te cortei. Não, eu ia comentar que a fala da Andréa pode ser resumida como adquirindo a mente de Cristo na educação, né? É isso. Como ele pensaria, como ele faria. A partir disso a gente consegue. Porque se você for pensar numa escola secular, o professor tem esse papel, que é o quê? Desenvolver, criar possibilidades, instigar o aluno para que ele tenha o desenvolvimento integral como ser humano. Se você pegar a própria terceira revisão da Base Nacional Comum Curricular, vai dizer isso. Você vai ter, são 600 páginas reafirmando o tempo todo isso. O crescimento integral da pessoa. Imagine nós, quanto educadores cristãos, né, que ainda é maior do que tudo isso, e pensando numa escola que vai instigar alunos para serem servos, né, ou líderes, para ajudar a comunidade dentro do campo congregacional. É um trabalho muito, muito grande, muito importante, e que às vezes a maior parte das pessoas que estão desenvolvendo não tem nem a real noção do que é isso. Aí entra a formação, né, Rafael? Entra a formação, que tanto o Israel falou, o investimento na formação. A pessoa às vezes não tem noção da grandiosidade do trabalho que ela desenvolve, né? Sim. Desculpa que eu te cortei. Exatamente. Não, perfeito, é isso mesmo. Acho que a gente todos nós já tivemos, já passamos por muitas situações, né? E a gente tem vivido um tempo novo. Deus tem dado a oportunidade desse tempo novo para a gente. Então a gente tem que aproveitar. Vamos chegar perto de pessoas boas, tomar da fonte certa, para que a gente possa fazer mais pela pessoa, mais pelo reino, mais pela palavra. E aí, deixa eu só compartilhar uma coisa rapidinho. E uma outra coisa que eu aprendi também no Sopro Novo. E isso tem também, né? Se você segura para si, isso é até forte, apodrece. Quando eu vi isso a primeira vez, foi numa academia de treinamento que a gente estava fazendo, e a Cristal Veloso falou assim, olha, se você segurar para si, apodrece. Eu falei assim, isso me assustou. Eu falei assim, nossa, que forte. Mas é mesmo, a gente tem que compartilhar. Se Deus nos dá essa oportunidade de buscar, de fazer formação, de aprender mais, para alcançar os nossos alunos, promover as melhores experiências para os nossos alunos, não para a gente se gloriar, não, é compartilhar. E compartilhar saberes, ninguém sabe mais que ninguém, nós temos experiências diferentes. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é perfeito, a gente nunca vai chegar a essa perfeição. Bom é o próprio Deus, né? Até Jesus falou que ele não era bom. E por a perfeição que ele é, o nosso amado Jesus. Então, eu penso assim, olha, eu faço muito disso, sou uma professora que a minha coordenadora falava assim, Andréa, você faz questão, hoje, vocês que são professores sabem que o horário de trabalho pedagógico é obrigatório, a gente recebe por isso, mas na minha época, que é 100 anos atrás, o professor especialista nem estava sempre com as polivalentes, mas eu fazia questão, a gente não vai pagar. Não, velha não, antigo. Antiga. Aí eu falava assim, eu sou da área do ginásio. Aí eu falava assim, mas eu quero assistir a aula. E eu chegava assim, olha, não consigo, o que acontece com fulano? Eu perguntava, eu não estou conseguindo, como é que você fica com ele? Você pode me ajudar? Eu não tinha vergonha de perguntar. E antes eu ficava assim, mas se eu chegar e falar, será que vai pensar que eu não sou experiente? Gente, pergunta, não tenha vergonha. Assim, a gente não pode julgar as pessoas, a pessoa está com uma boa intenção de querer fazer o melhor. E essa humildade de chegar, não uma falsa humildade, falar assim, olha, eu não estou conseguindo, você pode me ajudar? Juntos, nós somos mais fortes, vamos mais longe. Isso é super importante, ter esse cuidado de trocar experiência, trocar saberes. Esse papel do gestor, eu acho ele muito importante. O gestor, ele tem que acompanhar
o que está acontecendo em sala de aula. Ele não precisa estar lá o tempo todo, né? Você que está construindo essas coisas, não precisa estar o tempo todo na sala do professor, mas você sempre tem que estar em contato com o professor e também com os alunos, não para que tem gente que faz para perseguir o professor, às vezes não gosta dele, alguma coisa, mas de ficar perguntando para o aluno como é que está o trabalho dele, mas para ver se o aluno está conseguindo compreender o que o professor está passando, para melhorar esse diálogo, né? Que às vezes a gente explica 10 vezes a mesma coisa de formas diferentes para uma pessoa, ela não entende. Aí às vezes o amiguinho do lado fala de uma forma super simples e ele entende. E você não... e quem trabalha com método coletivo sabe disso, que tem criança que vai entender depois de 2, 3 anos, e tem criança que aprende com um amiguinho do lado. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida que eu queria perguntar para vocês. Eu trabalhei muitos anos dando aula em escola, em todo tipo de escola, trabalhando com aulas individuais. E nos últimos 6 anos eu tenho atuado muito com aulas coletivas. Tanto na escola com aulas de musicalização e artes, que eu dou as 2 matérias, ou tanto na orquestra com a minha turma de trompetes, né? Então, assim, eu queria saber o que vocês pensam em relação a isso. Você acha que a escola de música na igreja, ela tem que sim partir para o ensino coletivo? Ô Israel, não estou tomando seu lugar não, viu? Ou partir mesmo, ou continuar mesmo com as aulas individuais? Eu posso falar uma coisa? Da experiência? A minha experiência. Vou só contar uma historinha. Eu trabalho no TU, que a gente toca flauta doce usando a língua. Todo mundo sabe disso. Um trabalho de flauta doce com diferencial é na articulação. Se tá todo mundo fazendo full, não teve o trabalho de base que é fundamental. Eu lá com as crianças, tu, coloca atrás da língua, explicando, nada. Faz o tu. Agora, aí um aluno virou pro outro e falou assim, lá no começo, acho que era 2008 mais ou menos, cospe. Aí a criança fez assim, olha pro... Não é que saiu? E aqui, aí a fono, aí eu falei assim, cara, aí eu depois mandei assim no grupo, gente, meu aluno falou cospe, acertou, como é que eu não tive essa ideia? A criança, na maior simplicidade, ele cospe, assim, no ensino coletivo, criança de 6 anos trabalhando com cabeça de flauta, fazendo tu. Então ele fez cospe, e aí coloca um arrozinho aqui, no método Suzuki faz isso, de colocar um arrozinho cru aqui e tirar com esse golpe de língua. Eu querendo colocar a coisa mais difícil, e é uma criança dando dica para o outro. Eu estou super a favor do ensino coletivo. A inclusão é super importante, porque a criança vai aprendendo com os modelos e nessa interação, porque é um grupo sadio, as crianças se ajudam. Agora sim, inclusão muito séria, como é que eu posso dizer? Uma criança com PC, com paralisia cerebral, com mais dificuldade, eu acredito que a gente precisa de uma aula diferenciada, até algumas coisas com avanço, dependendo do problema que a criança apresente, separado. Eu tenho um aluno assim, que na pandemia, nós estamos fazendo um trabalho só com ela, é um problema muito sério. Pra você ter noção, ela está no 5º ano e a gente trabalha o A. O E, ela não faz. O E, o I, no canto, com musicoterapeuta, fisioterapeuta, uma equipe multidisciplinar. Então é diferente, mas de um modo geral, eu sou super a favor do ensino coletivo. Acredito que no ensino coletivo, que nem meus alunos que vão para o 5º ano, vão até o 5º ano, eles leem música, mas eles têm aí do 1º ao 5º para ler, tocam partitura, compõem. Chega no Fundamental 2, dos 6 anos, que é os anos finais, a professora que segue o trabalho, a professora Elizabeth, faz um trabalho fantástico, ela vai dar só um bimestre com trabalho de música, mas a flauta doce não tem um trabalho tão forte como eu fazia com xilofone, flauta doce, boomwhackers. O que acontece? Eu acredito que a gente tem que direcionar alguns projetos. Os alunos que gostariam ir na escola, aí pode fazer um projeto para iniciar na orquestra, mas a primeira base, ou um grupo instrumental, mas a primeira base eu acredito que tem que ser o coletivo. A escola no coletivo é muito mais forte,
por causa da interação um com o outro, porque as crianças se ajudam. E outra coisa, a criança é ativa, ela não é uma tábua, ela é uma tábua rasa, ela tem muito para nos ensinar. É isso. Eu não sei se eu Márcia. respondi, mas é a minha opinião. Márcia, tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder. Como poderíamos ensaiar canções em escola secular cuja letra não exalta a Deus? Você que é especialista em ensaiar canções. O Márcio travou para mim ou só... Tá travando para mim também. Não sei, vamos ver. Deu uma travada aí, maestro. Dá uma repetida de novo. Repete de novo. Alguém perguntou aqui sobre o Roots Pet Store. Como podemos ensaiar canções em escola secular cuja letra não exalta a Deus? É muito legal. Porque é a mesma coisa da música secular dentro da igreja. Nós estamos dentro de uma igreja hoje, né? E só antes de responder, rapidinho. Rafael, na nossa escola é muito legal o coletivo e individual, isso é muito bom. Tanto que a gente começa primeiro pelo coletivo. O coletivo ele é legal na musicalização, depois a gente direciona o aluno para o individual e o aluno já não vai cru. Isso é legal. Agora, voltando na pergunta aí, maestro Israel, é interessante porque na nossa escola de música já entrou algumas pessoas também que não são cristãs. Elas entraram e a gente tem até um testemunho mais recente, muito recente, né? Entrou um garoto que ele gostava de rock and roll. Ele gostava de Guns N' Roses, gostava de Sepultura, Metallica, o cabelo dele era grande e ele gostava de rock and roll. E aí, e nós cristãos, como que nós vamos falar? Sai aqui, não, vai para outra escola, vou te indicar outra escola. Não. Sentamos com ele, eu comecei a dar aula para ele, e ele falou assim, não, mas eu gosto disso, eu vim aqui para a igreja, eu quero aprender essas músicas aí e tal. Aí eu comecei, maestro Israel, a trocar figurinhas, informações com ele. Então eu falei, você gosta de Metallica? Aí eu apresentei a Oficina G3 para eles, eu apresentei o Resgate, apresentei o Brian, apresentei um monte de banda de rock and roll. Quando ele começou a assistir, a ouvir, ele falou, nossa, que legal, que bacana. Agora, a gente tem que, nós professores educadores, eu acho que vocês vão concordar comigo, não existe, essa música é essa música é aquela, a música ela é universal. O que você toca dentro da igreja, você toca lá fora também. O que você toca lá fora, você toca na Europa. Agora, o conteúdo da letra, a letra é diferente. Quem compôs? Essas diferenças, mas a gente não pode chotar, a gente não pode desfazer das pessoas que queiram aprender. Então hoje nós temos alunos que não são crentes, que nós ensinamos a música, que nós falamos para ele, a música ela é universal. Eu posso te ensinar um estilo, que é um repertório, o gospel aqui, mas que é o mesmo, depois você toca. Mas quando nós mostramos a música evangélica, não vamos falar gospel, mas a música evangélica, a palavra de Deus é que muda. Não é a música, não é o professor, não é o pastor. Quem muda o ser humano é a palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. Por isso que a música ela tem que ser bem, mas bem executada. E, acima do bem executada, letra. Palavra. É a palavra que muda. Então eu creio por aí, maestro, que a música ela tem que ser mesmo universal e tomar cuidado com o conteúdo, sim. Eu penso que o papel da música eu penso que o papel da música na igreja é missionário. Eu acho que a gente tem um papel missionário, nós temos um papel missionário muito forte, e às vezes eu aprendi isso, né, que às vezes Cristo fazia isso, né, ele não andava com reis e nobres, ele andava com pessoas que eram fracas, entre aspas, né, então ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. Às vezes a gente precisa ceder alguma coisa, mas não é ceder os seus princípios,
mas é você dialogar, é o repertório, buscar um repertório similar. Eu acho que foi isso que você fez. E eu penso da mesma forma, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que a gente precisa aprender mais a dialogar com as pessoas, porque a gente, às vezes, não para escutar o próximo, né? A gente quer que todo mundo ouça a gente, escute a gente, mas a gente não para escutar o próximo, né? Isso é fundamental. Fala, Rafa, que você ia falar, desculpa, eu te cortei. Não, eu só ia complementar a questão da escuta sensível, né? Que é super importante para nós, em todos os sentidos. O que o Márcio disse também, que eu achei bem interessante, em relação aos estilos, né? Na verdade, qualquer música, qualquer estilo que não confronte os princípios bíblicos, ela louva a Deus. Então, não tem esse negócio. Não é só porque está falando ou qualquer... Se não confronta, ela sim louva a Deus. Se eu compor uma peça para violino solo e eu quiser, estou louvando a Deus pelo dom, por tudo que ele tem me dado, né? Pelas maravilhas. Eu acho que isso é bastante importante. É uma coisa que eu sempre falo pros colegas, assim, dos músicos, assim, que querem, a gente tem que também conhecer os princípios da igreja, né? Também respeitar também o ambiente que você está. Isso é muito importante. Por isso que é legal conversar com o pastor no início, se o pastor tem essa visão missionária, porque às vezes você não... Talvez ele nem queira abrir para o público, né? O desejo que eu tenho na igreja lá, a igreja é um dos bairros mais perigosos de Guarulhos, bairro do Pimentas. Quebrada. Eu já estive lá, numa reunião de obreiro com o pastor Galdino. Lá é a quebrada da quebrada. E aí, nossa, e você passa assim nas praças, a molecada usando droga o dia inteiro. Maconha é a mesma coisa que, sei lá, tomar café com leite para nós, que somos gringes, né? Palavra nova, tem que saber, que eu não sabe. Gringe, é verdade, meu Deus do céu. Então, eu queria pegar essa molecada e levar para a igreja, sabe? Fazer um trabalho. Só que será que a igreja está preparada para levar esses maconheiros, essa galera que usa droga, para fazer música? Porque o que é a música que eles ouvem? É funk e trap. Como é que você vai dialogar, criar uma escola de música na quebrada, se você não dialoga com o que eles ouvem? Você vai chegar lá tocando... mostrando jazz para ele, mostrando Miles Davis, Duke Ellington ou Quinta de Tchaikovsky, entendeu? A molecada tá... Esse diálogo, esse é o grande desafio hoje, como dialogar com essa juventude que não gosta muito de música, não tem paciência para estudar. Por isso que a molecadinha pequenininho tem que pegar a criançadinha pequenininha, musicalização a partir dos 5 anos de idade, no mínimo, assim. Os adolescentes, como é que a gente dialoga com essa adolescência? Você vai pegar e vai jogar no lixo tudo que ele traz? Não pode, porque aí você já cria uma barreira. Então, aos pouquinhos, você vai dialogando, como você falou, respeitar o conhecimento prévio. Isso é super importante, não do professor. A gente, às vezes, vem muito, né, julgando, isso está errado. É muito complicado. Eu acho que, acredito que o jogo de cintura, o acolhimento, né, cuidadoso, carinhoso, é super importante, porque ele já vem o professor ali, aquele que vai falar o certo e o errado. Então, mudar, né, ter esse olhar cuidadoso. E aí eu vou contar uma experiência do Bella Ciao. Todo mundo conhece o funk pesado do Bella Ciao. E aí eu levei as crianças... Eu não conheço porque eu sou crente. Então, Bella Ciao, na época que lançou... E aí eu falei assim, cara, os alunos tocando, eu falei assim, tirando, eu falei assim, meu Deus do céu. E eles tem coisa que você não dá, mas eles, inclusive a escola tem um cuidado com isso, né, com a letra, com a mensagem. E aí eu falei assim, eu vou ter que pegar. Aí eu fui olhar, um hino de uma revolução italiana. Peguei a letra, e eu, tá bom, vamos pegar. Parirarará, e começamos lá. Aí eles, não, bela tam, tiraram, tararam, tam. Aí... Pessoal, vamos dar uma olhada na letra? Então, mas a gente vai prestar atenção ao original. Eles ficaram assim. Nossa, Pro, é isso que quer dizer? É isso que quer dizer.
Olha o que fizeram. Então, eles mesmos nós discutimos, promovemos aí uma roda de conversa. É tão importante a gente não dar a coisa pronta para o aluno, fazer a criança cair em si e ele analisar. Vocês teriam coragem de contar isso para uma filha de vocês, para a irmã de vocês, para a mãe de vocês? E começou. E daqui a pouco eles perguntaram, Pro, você conhece MC tal? E começaram, não conheço, não quero nem conhecer. E eles foram trazendo André, as coisas. E isso é a gente tomar esse cuidado. Oi, Marcelo. Oi, Márcio. Não, mas não precisa nem ir muito longe, até mesmo dentro da igreja as pessoas às vezes estão cantando uma música que não conhece, não sabe a história, aí fala, não, mas lá fora também está cantando, eles roubaram daqui de dentro da igreja, estão cantando lá fora. Teve uma música uma música no final do ano na nossa igreja que foi cantado. Eu não me lembro a música, mas eu fui pesquisar ela, porque o pessoal estava cantando, porque era de Natal, era de final de ano, de confraternização. Eu fui pesquisar, eu e minha esposa, que a minha esposa também, ela é musicista também, nós fomos pesquisar o conteúdo, como que o autor ele fez aquela música, em que situação que ele estava. O cara ele estava numa situação deprimente, quase se suicidando, né? E ele fez a música com segundas intenções. Eu cheguei no pastor e falei, pastor, não vamos cantar mais essa música é isso. Então, às vezes, a gente não precisa nem ir muito longe, às vezes até dentro da igreja, por não conhecer. Mas o que o André e o que o maestro Israel tá falando é um desafio. Como é um desafio? Eu quero ver você, o crente que está lá em cima na sua igreja, 2, 3, 5, 10 mil membros, lá no domingo, lá em cima do púlpito, é moleza. Agora vamos para a favela, ensinar música lá, vamos cantar lá. É verdade. Vamos armar o som lá, vamos tocar lá. O que nós vamos tocar lá? E aí? Eu quero ver se o músico, se o professor, ele tem peito para ir lá. É isso que eu quero ver. Concordo. O projeto de música no Parque Bristol, que é ali numa região bem pesada ali de São Paulo, na época que a gente estava na Nipo do Parque Bristol, no sábado de manhã fizemos um trabalho tão bonito com um trabalho da escola de música lá, e as crianças chegavam cantando músicas, enfim, e a gente ia colocando, dando outras possibilidades. Se eu chego e já falo, isso está errado, você tem que saber, né, com muito cuidado, com carinho, com atenção, saber como colocar. Porque senão a gente acaba criando muros e não abrindo portas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é muito sério, sim. Eu penso que, independente, né, como educador, a gente tem que pensar na educação para toda a vida. E a música modula o cérebro, ela modula nossas emoções. A gente tem caso aí a gente sabe de Davi com Saul. Se você coloca uma música com um cunho que só fala de droga, só fala de violência, só fala de sexualidade, você vai ficar pensando no quê? Ela vai modular suas emoções, você vai querer buscar isso. Então a gente precisa tomar cuidado, o que a gente quer semear, quais as sementinhas que a gente quer colocar no coração das crianças. Aí eu quero dizer para vocês vão falar de musicalização amanhã. A primeira infância, a gente não começa a musicalização. O ideal seria na primeiríssima infância, porque a criança canta antes de falar. O manhê já está lá quando nina. Por que a gente deixa de cantar? Porque quando começa a falar, a gente quer trabalhar a língua materna e vai deixando de cantar. E a gente está cantando louvores para os nossos bebês? A gente está sussurrando hinos, melodias, com mensagens abençoadoras para os nossos bebês? Então, a gente pode fazer isso em casa. Se as crianças nascem, mantêm-se nesse contexto saudável, com um repertório, com uma mensagem. Gente, a mensagem da música ela é poderosa. A gente vê isso na história, vocês são professores aqui, sabem do que eu estou falando. Os exércitos com tambores, os rufares dos tambores para incentivar a força e com tudo para guerrear. Dominando tudo. Nas histórias de Jericó, né, dos muros de Jericó, da música, é um papel tão poderoso. Então ela modula o cérebro, ela modula nossas emoções. E isso a neurociência está falando nos últimos 50 anos. Só que a gente sabe disso lá na Bíblia. Platão. Você pode ir a Platão, que tem os relatos. Né? Exatamente. Então, Bíblica.
Exatamente. Por favor, Rafael. André, acho que uma coisa que você disse aí que é bastante importante é que acho que esse novo olhar, né? A educação musical, já que nós estamos falando de escola, como montar um projeto dentro da sua escola, ela tem que ter esse olhar missionário. Porque senão a gente vai continuar com a mesma história, grandes congressos, grandes ajuntamentos só de crentes. Não sai disso. E não sai disso, e às vezes não tem espaço nem para o não crente entrar. Então, em vez de abrir, que a gente tá... abrir portas, a gente levanta muros, né? Exatamente. E a gente vai ficar... Esse é um tema polêmico, né? Muito polêmico. Muito polêmico, existem várias abordagens sobre isso, mas eu acredito que a gente tem que estender, né? Tem que ser missionário. Ô, Rafael, tem uma pergunta aqui que acho que cabe para você, ó. Qual é a melhor estratégia para ensinar algum instrumento coletivamente diante de um desfalque de professor especialista? O próprio maestro tendo de ensinar instrumentos que ele não domina a mecânica. Olha, eu quando comecei a estudar música em 1998, aprendi com um maestro generalista, que era muito comum nessa época. O maestro tocava tudo, né? Conhecia um pouquinho de cada coisa. Acho que hoje em dia, se você não domina... Eu já passei por essa situação. A minha formação inicial é trompete. Mas quem é o trompetista que nunca deu aula de trompa? Sempre, se você chegar num projeto, se você for dar aula num projeto Guri ou qualquer outro projeto, né, eles, pelo menos há anos atrás, eles gostariam que você desse aula, né, para todas as classes de metais. Então é tentar buscar o mínimo de informação. Hoje tem o YouTube, né, que pode ajudar bastante. Tem meus cursos, Rafa, faz a propaganda dos meus cursos aí. Tem o material do Israel, exatamente. Maestro Israel, não esqueçam, Maestro por favor, sigam o canal dele, sigam o Spotify. Sigam, curta. É importante, mas é tentar buscar mesmo, né? Eu acho que hoje em dia tem bastante fonte de informação e você dá o pontapé inicial. Eu já fiz isso várias vezes. Eu não toco trompa, mas eu tenho alunos que começaram comigo na trompa, que hoje fizeram prova para cabo do exército, tá lá tocando no exército, daí com o tempo você coloca na mão de um trompista, né, e fala, ó, eu pude te ajudar até aqui, naquele momento não existia outra pessoa, agora esse aqui vai ser o seu orientador, segue o seu rumo. O Maestro Robson, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Coreia do Sul, e em alguns países da Europa, o ensino de música é feito por um maestro que toca, que ensina todos os instrumentos. Às vezes ele ensina instrumentos de cordas e de sopros, né? Então, assim, eu acho que você tem que buscar, na verdade, é formação mesmo, assim, buscar as metodologias que funcionam de ensino coletivo, que tem milhares. Aqui no Brasil tem do Joel Barbosa, em português, tem outro também, eu esqueci, ele é um trompista aqui também, é um outro trompista, enfim. Tem vários, mas tem Essentials Elements, Traditional Excellence, vários métodos aí que você dá aula coletiva, e se você tiver interesse, depois a gente conversa, viu, Maestro? Você me chama, eu te explico mais como é que funciona. Mas não é um demérito, as crianças começam do primeiro ano até o terceiro do ensino médio, só aprendendo com o professor nossa, como é que fala, Rafael? Generalista. E só na faculdade... Isso. E só na faculdade nos Estados Unidos que ele vai fazer uma aula de instrumento separado. Às vezes ele faz aula particular, dependendo das coisas, mas é super comum. E o Brasil, bandas de fanfarra fazem isso há milhares de anos, né? Milhares de anos isso aí. E eu acho que eu não indico para ninguém. Quem vai começar um projeto, vai começar uma classe, aluno iniciante, intermediário, aula em grupo. Rende muito mais, tem todos esses benefícios que todo mundo citou. Concordo. E lá na frente, daí começa a ter, cada um tem as suas necessidades, né? Os seus interesses, daí com o tempo você vai indicando e orientando e conduzindo para as aulas individuais. Mas não comece com aula individual. É verdade. Ô, Márcio, tem uma pergunta também falando sobre metodologia. Alguém perguntou aqui qual é o melhor método para ensinar violão e guitarra. Lá no começo alguém fez essa pergunta e você que é professor nessa área, como é que você trabalha isso na escola de música?
Hoje na escola de música da nossa igreja, eu deixo os professores bem sossegados, bem tranquilos. Por quê? Métodos tem muitos, mas muitos mesmo, são muitos métodos. É claro que a gente avalia, dá uma olhada e faz indicação, de algumas indicações. Então hoje na nossa escola de música, os professores, eu deixo eles bem à vontade. Eles montarem um método deles, e eles montam métodos e passa para mim. Eu dou uma olhada porque eu que aplico a prova de módulos, porque a gente trabalha com 3 módulos, maestro. A gente trabalha com o módulo 1, o 2 e o 3, iniciante, intermediário e o avançado. Então, eu deixo o professor tranquilo, ele monta o método dele, ele monta a apostila dele, eu dou uma olhada, dou o aval. Por quê? Às vezes ele pega um exemplo do maestro Israel, um exemplo do maestro Rafael, um exemplo da Andréia tal, e junta e faz aquela apostila. É claro que nunca esquecendo de colocar a biografia no final, né? Porque todo trabalho a gente tem que dar ênfase para aquele que pesquisou primeiramente. Então eu deixo nesse segmento o professor tranquilo, tem dado certo, o material tem sido legal, porque quando a gente vai aplicar para um aluno sair de um módulo para o outro, o aluno entendeu legal. Quando precisa fazer alguns ajustes também, eu dou aquele toque, mas eu deixo o professor com a metodologia dele. Porque às vezes a minha metodologia é diferente da sua ou de um outro professor, de vocês. Então, tem uma ideia, mas às vezes até um aluno também, né? E eu deixei bem à vontade. Então, não tem aquela, é esse cara aqui, esse é o cara, esse método é o método, esse é o método legal. Então eu deixo o professor bem sossegado e bem tranquilo, e isso tem dado certo na nossa escola. É interessante isso, né? Porque eu também eu trabalho com método coletivo e eu coloco como base nosso o Essentials Elements, como o método base nosso, né? Mas eu deixo muito à vontade o professor montar o que ele vai fazer. Vocês acreditam nisso, que o professor ele tem que ter essa liberdade para trabalhar o instrumental que ele quiser, mas que a gente precisa deixar bem claro quais são os conceitos e princípios da escola que você quer, quais são os objetivos? O que vocês acham sobre isso? Pode começar, não sei, qualquer um. Acho que a autonomia é fundamental, né, para o educador. Só que é uma autonomia compartilhada, vamos dizer assim, né? Orientada, porque você tem um coordenador, uma pessoa que vai estar ali na frente. E o importante também é que o professor tenha essa visão, porque às vezes o professor não quer ter essa visão, só que ele esquece que o olhar do coordenador, ele chega onde o olhar do professor não chega. Então, às vezes, ele vai te fazer um pedido, ou vai te orientar para você adicionar alguma coisa, não é nem por nada, mas é porque ele está vendo uma coisa que talvez você não saiba ainda, que é um objetivo final. Acho que essa troca é importante, mas a autonomia é muito importante. Eu também penso assim, precisa ter bem claro os conteúdos, nós temos essa referência bibliográfica, você tem liberdade para você inserir de acordo também precisa personalizar também o ensino. A gente fala muito disso, ainda mais agora em tempos de pandemia. E outra coisa importante que eu faço na rede básica, e eu vejo o Márcio fazer lá na escola de música, nos eventos que tem na igreja, é trabalhar com calendário, né, Márcio? Eu vejo que ele já vai colocando as equipes dos alunos que vão tocando. Gente, isso é fantástico. Eu monto meu planejamento na escola, eu sei que tem a apresentação no Dia das Mães, eu sei que tem isso daqui, eu tenho a abertura disso, então eu já vou montando meu repertório de acordo com esse conteúdo e já vou trabalhando com ele, pegando um repertório que vai cabendo, para ninguém me pedir assim, semana que vem eu quero tal coisa, e você corre que nem um maluco. Não. Essa organização que o Rafael já falou lá no começo, o professor precisa ser muito bem organizado, porque a gente trabalha muito, e a gente trabalha antes da aula. A gente trabalha muito antes da aula, gente. Cada grupo, você entender, você ter o seu diário de bordo do seu grupo no ensino coletivo,
É uma coisa que eu falo muito nas aulas de pedagogia. Ter o seu diário de bordo para você saber aquela semana como é que a turma foi, o que o fulano, o que eles aprenderam e avançaram, e trabalhar com esse repertório que você sabe que dá para você casar no evento da igreja, esse grupo tal, vai abrir tal coisa. Você tem isso muito bem amarradinho. E, claro, o coordenador acompanhando para te dar segurança, isso alinhado com a visão, né, com a missão da instituição é fundamental. Mas o professor precisa dessa autonomia com responsabilidade, ou seja, uma liberdade atrelada a uma responsabilidade. Ele tem que prestar também contas do trabalho que ele fez. Os alunos também querem, né, ver o resultado, isso é importante. A primeira coisa que eu ensino nas minhas formações é planejamento. Eu gasto pelo menos aí, eu invisto pelo menos aí umas 2 horas, né? Umas 2 horas do curso para explicar sobre planejamento, os tipos de planejamento que ele pode fazer e você escolher qual que é mais adequado para a sua realidade na escola, né? Às vezes eu percebo que o pessoal fica assim, meio assim, não crê muito nisso, né? Mas às vezes você afunda todo um planejamento porque você não olhou uma data. Que vai ter um feriado, ou que vai ter um negócio ali, um evento da igreja que vai chocar com o seu evento e tudo aquilo que você planejou por semestre inteiro acaba. Eu já vi acontecer comigo, já aconteceu comigo, que eu estou na assembleia, né? E essa assembleia é planejamento zero. Continua? Continua. Cuidado! É verdade. Mael. Não, é verdade. E eles planejam só entre eles, esquecem de avisar a gente. E teve uma vez que eu marquei uma cantata. Eu marquei a cantata, e aí, no mesmo dia, marcaram um casamento. Só que o cara marcou o casamento e levou todos os músicos da cozinha. Eu tive que pagar cachê de músico para ir lá tocar. Tipo assim, porque os caras não me avisaram. Porque se eu soubesse do casamento antes, os músicos sabiam do casamento. Só que eles só esqueceram de me avisar. Entendeu? Eu não teria marcado naquela data, né? Então, por quê? Falta de planejamento, porque eu não sabia da data, não sabia da agenda da igreja. Então, essas coisas acontecem direto, né? O calendário, né? O calendário é super importante. É uma coisa tão óbvia, né? É uma coisa tão óbvia que a gente e a gente não se atenta a esse tipo de coisa, saber feriado, saber os dias de eventos da igreja, festividades importantes, é muito, muito difícil isso. Bom, gente, a gente já está se caminhando já para o final, já estamos chegando. Eu não gosto de passar muito mais de 1h30, só ficar cansativo, né? Acho que para todo mundo. Nossa, o papo tá tão bom, nem 1h30 já, nossa. Eu já ia até te fazer um convite para você vir para Batista, porque o calendário da Batista é de janeiro a dezembro. Pastor Marcos Grava, André sabe. É de janeiro a dezembro e ele não gosta de falhar. Ele prefere inserir um outro evento do que cancelar. Então é de janeiro e dezembro. Mas isso é legal, é bacana, porque você trabalha com planejamento e o que você está falando, o planejamento ele é fundamental. Por exemplo, no ano inteiro eu fico me planejando, só para vocês terem uma ideia, porque na nossa igreja, a Igreja Batista tira o mês de novembro como o mês do músico cristão. Então eu pego o mês de novembro, que é uma semana inteira, eu só faço evento em comemoração ao músico cristão. Que antes da pandemia eu ia chamar você e a sua orquestra, lembra? Que eu ia chamar o maestro Israel com a orquestra. Ainda está na agenda ainda para fazer. Então a gente faz a audição, faz a apresentação, faz workshop, faz um monte de coisa nesse dia. Então, mas por quê? Porque é o planejamento. Igual, por exemplo, de dezembro já estou planejando, já está tudo planejadinho, já está tudo contatado, já está tudo certinho. Por quê? Eu sei que em dezembro é o mês do músico cristão. Agora, quando não tem essa organização, é muito complicado. Novembro. Novembro. Eu vou contar 2 histórias tristes que aconteceu comigo, assim, e foi na Assembleia. Só não vou falar qual, mas é que são vários ministérios. Então é Assembleia, fica aí na Assembleia. Uma vez eu organizei um festival de música, eu sempre fiz essas produções.
e organizei um festival inteiro de música. Eu ia trazer banda sinfônica jovem, a camerata da Faculdade Cantareira, uma big band chamada Nossa, Reteté, que legal! a big band Reteté, sabe, que o pessoal são músicos de alto nível, um professor de regência, o professor de regência da Faculdade Cantareira na época, que era o Maestro Sarchini, para fazer um trabalho sinfônico com a orquestra, com os alunos. Ia ser uma semana inteira de eventos. Eu passei 6 meses alinhando a agenda, tudo certinho, todo mundo ia vir na faixa, não ia ter despesa alguma, a gente só ia dar o lanche para os músicos, essas coisas, ia ser tudo gratuito, era um trabalho maravilhoso que ia ser feito, e todo dia ia ter concertos desses grupos nessa igreja, que a André já fez parte também dessa igreja. Aí, quando chegou um mês antes do evento, o pastor simplesmente falou assim: semana X vai ser semana de consagração. E pronto. Fim. Acabou. Meu Deus. Sabe a minha cara de eu ter acertado com todo esse monte de gente? Teve gente que desmarcou serviços, desmarcou trabalho profissional, mudou escala. Tinha cara que era músico militar, vendeu serviço para poder estar no evento. Eu tive que cancelar. E eu fiquei, nossa, sabe, eu fiquei quase. Eu quase desviei. Eu quase desviei. É triste. Confesso pra vocês. É tão triste que nós estamos falando com o assunto. Nós estamos falando que é triste, olha só. Não, pode. Não, só rapidinho. Olha só. O planejamento quando é fundamental. Eu fico aqui tão alegre porque dentro da igreja eu não falo só na Batista, só na Assembleia de Deus, Deus é amor, pentecostal. Em todas as igrejas tem pessoas com a mesma habilidade que nós, que vocês. Tem essa habilidade. E tem pessoas que querem ensinar, tem pessoas que querem fazer, tem pessoas que querem ensinar. Mas infelizmente tem liderança que abafa, não deixa, e isso é muito triste. Isso é muito triste. E quando você faz um evento desse e é jogado um balde de água, sabe? Mas não é para desanimar não, é pra gente, detonar e embora pra frente. É triste, não é parceiro, né, Márcio? Eu acho que é uma parceria mesmo, né? Precisa dessa parceria, desse apoio, né? A liderança precisa desse olhar cuidadoso, eu penso, né? Então, é aquele diálogo. Eu acho que vocês que são os líderes nos projetos da igreja, é aquela coisa de estar sempre lá. Pastor, você lembra disso? Pastor, o calendário, ou o ministério, não sei. Mas assim, é importante, né? Tá sempre lembrando, parece que esquece. Você anotou mesmo? Dá vontade de perguntar assim, você anotou? Mostra para mim se tá documentado, porque é difícil, é um balde de água fria. Desanima. É um balde de água fria. Desanima, difícil. Assim, como eu estava fazendo aquilo no amor, na graça, eu fiquei muito chateado, muito triste. Só que o mau testemunho, saiu gente falando mal, e o escândalo, eu acho que é a pior coisa. Você dá mau testemunho. Ai, crente é tudo assim, crente é tudo desorganizado, não dá para confiar na palavra de pastor. E aí você fica numa situação que você não pode, obviamente, você não vai contra o pastor, não vou brigar com o pastor, não é nada, eu aceito, eu simplesmente, amém, pastor, o que eu posso fazer? Se você falou que Deus que mandou, se Deus, quem sou eu para discutir com Deus, né? Entendeu? Mas a falta de respeito humano, e fui eu que tive que fazer toda a intermediação. Isso foi uma coisa muito terrível, muito triste para mim. Mas são lições, eu aprendi muito nesse lugar. Eu aprendi principalmente o que não fazer. E isso para mim foi a maior escola, é a minha maior escola. E quando o Márcio mantém as portas abertas para mim da Batista, eu sempre falo para os meninos lá, a hora que Deus mandar eu embora lá da Bleia, eu volto no dia seguinte. Não, e o projeto que a gente começou e não deu certo, você foi embora, o projeto é de pé ainda. Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês. O pessoal tá pedindo o contato de vocês. Rafa, fala aí o contato seu, quem quiser falar com você, conhecer mais o seu trabalho. Estou disponível, acho no Instagram, né, Professor Rafael Felipe.
Só procurar aí, tem bastante postagem, bastante material. Sobre a questão, eu tenho escrito bastante artigos também, científicos, no site da ECEPRE tem bastante coisa de educação por princípios cristãos. O último artigo que eu escrevi, inclusive, foi aprovado e vai sair agora daqui uns dias na Unicamp, que chama Musicalizando por Princípios. Ai, que Então é o legal. último, se vocês procurarem aí, tem bastante coisa. Que joia! Fico Tem Rafael? à disposição de vocês. Rafael Felipe. Normal, Rafael sem com PH, né? Sem PH. Sem Ah, PH? Rafael, vírgula assim. Rafael normal. Rafael normal? Normal. Rafael Legal. Felipe. Rafael Felipe. Só escrever aí que eu mando para vocês os links. Obrigada. À disposição. Joia. Mas, seu Márcio, fala os seus contatos, quem quiser encontrar, quem quiser estudar na sua escola em Santo André também. Legal. O meu contato é Márcio Medley, né? Esse é o meu Instagram. E tem um da escola também, Escola Medley. Lá também você vai ter bastante informações sobre a nossa escola. Nossa escola ela funciona aqui em Santo André, na Primeira Igreja Batista em Santo André. A escola ela funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial, manhã, tarde e noite também. Tá? Temos vagas agora para o nosso próximo semestre também. Você pode dar uma ligadinha aí e conferir. E já aproveitando que para os nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo aí, maestro, que a igreja sem uma escola de música, ela perece na área musical. Então, se você é pastor, se você é líder, se você é algum membro da igreja, fala para o seu pastor, depois assistir aí, essa conversa, acompanhar esse trabalho do Israel essa semana, que é muito jóia. Eu achei muito legal mesmo. Já divulguei nas minhas redes sociais, aí, viu, maestro? A semana inteira vou estar acompanhando. Então, se você não tem uma escola de música na sua igreja, eu desafio a você ter. Isso vai ajudar pastor, ministro, maestro, líder, vai ajudar todo mundo uma escola de música. Muito bom. E fica aqui meu agradecimento, viu, maestro? Deus abençoe. Obrigado. Andréia? Então vamos lá, o meu é Andréa Azevedo Música, atualmente estou como educadora musical na educação básica e pesquisando em neurociência, só me seguir lá e quem quiser. Quero agradecer imensamente pelo carinho e a honra pelo convite, conhecer também o Rafael vou te seguir, o Márcio já é o meu ministro, a gente já se conhece, um prazer estar com vocês aqui. Uma dica é, aproveita essa semana. Parabéns, Israel, você tem muito aí para agregar, para compartilhar e, por favor, incentivem esse trabalho de educação musical na igreja, a gente precisa. E não esqueça, para Deus sempre o nosso melhor louvor, Ele espera, Ele quer muito que a gente se coloque com o coração inteiro na presença dEle. E por que não fazer música e louvá-lo o tempo todo? Então vamos lá. Então eu quero agradecer pelo carinho e mais uma vez toda a honra e glória para o nome de Jesus, porque Ele merece, e obrigada por estar aqui. Amém. Obrigado a todos, obrigado por ter aceitado esse convite. Para o pessoal que está na live, muito obrigado. Algumas perguntas eu não coloquei aqui, porque eles já responderam já ao decorrer da live, aí eu não fiz a pergunta novamente, tá? Amanhã nós vamos ter o doutor Maestro Juncker, que ele é professor da Universidade de Brasília, um maestro de altíssimo nível aí, que vai estar com a gente amanhã. Vamos trazer um músico católico, um professor que dá aula dentro da igreja católica. Ele ensina através dos salmos, ele faz musicalização através dos salmos. Eu assisti a palestra dele na Unicamp, que é o César, e aí né, teve a semana de educação, né? Agora, foi 2 semanas atrás, né, Rafa? Que a gente participou lá, eu assisti a palestra dele, eu convidei, e o maestro Romero, que eu não posso falar qual é a igreja dele, porque ele não pode, mas esse é especial, porque ele é um dos sistemas tradicionais mais tradicionais do Brasil, só que eu só não posso falar qual é a instituição dele. Tá, por vocês vão ter favor. que porque ele não tem autorização para falar, então mas vocês vão descobrir sem querer querendo, mas eu trouxe ele também, grande educador também, professor do Projeto Guri, e tem bastante experiência. Amanhã, 21 horas, a semana inteira,
nessa maratona de educação musical. Muito obrigado a todos, fiquem na paz aí, Deus abençoe a vida de vocês e uma ótima semana. Vai estar disponível no meu YouTube, vou deixar aqui também no Instagram e no Spotify também o áudio para quem quiser preferir só ouvir, tá bom? Fale com o maestro. Muito obrigado. Fica na paz aí todos. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.